Agora sim, estamos de volta, ao vivo e a cores. Bom dia para o pessoal de casa. Qual câmera? 18? Ó, corta para 18 ali. Tararara. Vamos nessa. Pode passar o slide. Manda ver. Não, não era para passar o gabarito. Não, não é. É só depois. Agora bateu surpresa. Era para ter surpresa? Sou eu. Ah, tá. Maravilha. Aham. Agora tem caneta. Ó, agora tá escrevendo bem. Vamos nessa. Hã? Foi? Hã? Ah, tinha. Tem o. Fui apagando. É porque eu achei que era tudo caneta do Binho. Errou. Não, era o Binho, pô. Isso aqui é caneta, era a caneta do Binho. Então, tá aí o que a gente precisa saber. Ah, formulário, tá, gente? Isso estará no formulário. E o bom dessa questão é que a gente pode revisar bastante coisa massa aí. Tá? Bora? Meus lindos, progressão aritmética, progressão geométrica, lembrando que PA é uma sequência de adição, pode ser crescente ou decrescente, depende muito da razão, ok? Sempre uma sequência de soma. Não esqueçam que essas duas expressões estão lá no formulário, você só precisa saber o significado. A1, primeiro termo, R é a razão, que é o valor que está somando, N é o número de termos, a N é um termo que você queira encontrar e SN é a soma. Dicas para resolver as questões da federal. Olha só, olha para mim. Para soma, principalmente, somar o último com o primeiro, tá? Para você calcular a soma, você só precisa do primeiro, do último e da quantidade. Essa quantidade dividida por 2, na verdade, são as duplas, porque dá sempre a mesma soma. Então, eu não preciso somar todos os termos, eu só preciso do primeiro e do último. Por quê? Porque a soma dos equidistantes em relação ao centro dá sempre o mesmo resultado. Lembre-se disso, porque é o que gosta de explorar essa propriedade. E não está no formulário, você acaba usando o formulário como referência. De novo, se eu pegar o primeiro e último, somar, pegar o segundo e o penúltimo, e assim vir somando até o centro, essa soma dá o mesmo resultado.
2024 caiu uma questão exatamente usando essa propriedade. Ele dizia que a soma do 13º com o 37º dava 40, se não me engano. E ele perguntava qual que era a soma dos 50 primeiros termos dessa sequência, dessa PA. Aí você diz, tá, e agora como é que eu vou calcular? Na trabalheira? Porque você quer. Se você analisasse, ele cria os 50 primeiros, né? Então, se você pegasse o primeiro e o 50º e vindo reduzindo, tu ia perceber que ia dar a mesma soma do 13º com o 37º que ele queria. Fica 12 antes, 12 depois. Sacou a ideia? Então, era essa sacada que tinha que ter para resolver o exercício bem rápido. E aí não vai estar lá no formulário, tá? Então, fica a dica da soma dos termos equidistantes, dando sempre o mesmo resultado na progressão aritmética. Na progressão geométrica, envolve uma multiplicação constante. Está no formulário e também está no formulário. Tá? Então, o termo geral, primeiro termo, razão, lembrando que essa razão é sempre uma multiplicação, e n, de novo, o número de termos. Soma da quantidade de termos, eu preciso do primeiro, da razão e da quantidade. Não precisa do último nesse caso, tá? E essa é a soma infinita. E a soma infinita, vocês vão perceber que ela é muito específica. Quando cai, ela tem a sua característica. Qual que é a característica base da soma infinita de PG? Começa com um número e esse número vai diminuindo, tendendo a zero. E ele fala assim, isso vai acontecer de forma infinita. Seja ela geométrica, a partir de uma figura, ou a partir de um número. Ele pode começar, por exemplo, começou com 100, aí reduz para 50, 50 reduz para 25, 25 para 12,5, ou seja, está caindo metade. Aí ele pergunta, qual que é a soma infinita? Tá feito. Ou uma figura, por exemplo, que como já caiu, ele dá um quadrado e diz que esse quadrado foi formado a partir da metade do lado, formou um outro quadrado, e assim infinitamente. Aí ele perguntava qual que é a soma de todas as áreas. Mesmo esquema, calcula a área do primeiro, calcula a área do segundo e vê o que aconteceu do primeiro para o segundo. E essa razão, galera, ela é sempre um valor entre 0 e 1. Justamente porque ela começa com um valor grande e vai diminuindo, tendendo a zero. E aí você consegue fazer essa soma. Então é uma sequência muito específica para a gente conseguir analisar, tá? Depois eu mostro mais características vindo aí. Então aqui vai ser o nosso formulário. Primeira questão, olha lá, ó. Esqueci de um detalhe bem importante, que é o seguinte, na PA, dica, inclusive, dica bem importante, se ele falar de um triângulo retângulo em progressão aritmética, você não precisa sofrer, sacou? Se ele falar assim, ó, considere um triângulo retângulo em PA. NASA, vou resolver bem? Vai, você vai resolver maravilhosamente bem. Por quê? O único triângulo retângulo que consegue ficar em pé qual é? O 3, 4, 5, tá? Então, o único triângulo que consegue ficar em PA é o 3, 4, 5. Ô, NASA, mas como é que eu vou saber se é esse ou é uma ampliação ou uma redução? Depende da razão, tá? Depende da razão. E essa razão de ampliação é a mesma razão da PA. Ok? Então lembre-se disso. O único triângulo retângulo que consegue ficar em PA é o 3, 4, 5, e aí depende dessa razão. Se a razão for 1, é o original. Se a razão for 2, quer dizer que ele dobrou aquele triângulo, vai ficar o 6, 8, 10. E assim sucessivamente. Por que que eu falo isso? Por causa da primeira questão ali, ó. Se os lados de um triângulo retângulo formam uma progressão aritmética e o perímetro desse triângulo é 15 centímetros, então o maior lado vale 6,25, ou seja, a hipotenusa mede 6,25. Podia cair um esse ano assim, né? Pra vocês comemorarem assim. Uhul, que fácil, que fácil. Gente, essa ali a gente resolve bem rapidinho, tá? Então, questão 24 aí de 2025, o item 01. E a questão 24 acho que é a primeira, né? Acho que é a primeira de matemática, se eu não me engano. 24. É 21, né? É, de 21 a 30, né? É, de 21 a 30, é isso aí. Então 24 tá lá no meio. Né? Tá lá no meio. É, tá lá no meio. É bom se fosse a primeira, né? Mas olha só que rápido que fica. Ele tá dizendo, então, que esse triângulo retângulo tem perímetro 15. Então vamos lá. 3R, 4R, 5R, já que tá em PA, né? Em função dos raios, dá quantos raios, Alex? Quantos raios não? Quantas razões eu tenho ali?
Qual é o total de razões que formam esse perímetro? É só somar. 3R mais 4R mais 5R dá quanto? 12R, né? Não dá? Ó, 3R mais 4R dá 7R. Mais 5R, eu tenho 12R. Então, daqui surge a tua conta, ó. 12 razões tem que ser igual a 15. Por que igual a 15? Ué, o que é perímetro de um triângulo? Não é a soma de todos os lados? Exatamente. É a soma de todos os lados. E ele diz ali que o perímetro é 15. Com isso, a gente conclui que a razão vai ser 15 dividido por 12, que dá 1,25. Só dividir 15 por 12. Simplifica, se você quiser dividir em cima e embaixo por 3, vai ficar 5 quartos, que dá 1,25. Tá? O que significa isso? Foi o quanto ele multiplicou o triângulo. Como ele quer a hipotenusa, experimenta. Quanto que vai dar 5R? Seria 5 vezes 1,25, que dá 6,25. Lindo? Olha só que rápido. NASA tem outro jeito de resolver? Tem, mas daí a gente vai sofrer um monte, né? Quer montar PA, usar o primeiro termo, usar termo geral, montar uma equação, igualar 15 para depois dar uma trabalheira gigante. Não preciso nem usar o termo geral. Se lembrar disso aqui, já ajuda um monte. O único triângulo retângulo que consegue ficar em PA é o 3, 4, 5. E aí você depende só dessa ampliação. Maravilha? Ah, outra coisa bem importante, galera. Sempre quando vocês se depararem com uma questão, principalmente as rápidas, de geometria, confiram a unidade de medida. Porque a UFSC ela é sacana, ela tem a mania de mudar a unidade de medida, principalmente nas questões fáceis, para tornar ela falsa, tá? Então sempre dá um confere se ele está falando da mesma unidade de medida. Aqui, ó. Perímetro 15 centímetros, então a medida é centímetro. Ok, está se comunicando, tá? Então fiquem ligados. Por que que eu estou falando isso? Já aconteceu de ter questões, né? Digamos assim, principalmente na geometria analítica, dele dar um triângulo. Essa aí, inclusive, caiu na UFSC. Acho que foi 2023 ou 24, não me lembro agora. Acho que foi 23. Que ele dava 3 pontos no plano cartesiano, bem de boa, e dizia que ali formava um triângulo de área 54 centímetros quadrados. E tu fazia a conta, dava 54. Aí tu, beleza, 54, maravilha. Mas por que que ela era falsa, NASA? Porque como ele estava falando de plano cartesiano, ele não definiu no plano cartesiano qual era a unidade de medida. E no final ele colocou que a unidade era de 54 centímetros quadrados. Então ele não iniciou dizendo qual era a unidade de medida e finalizou apresentando uma unidade de medida. Isso não pode. Então, do início ao fim, ele tem que dizer qual é a unidade de medida que ele está trabalhando. É igual aqui, ó. Já pensou? Se ele coloca assim, ó, 15 decímetro e aqui 6,25 centímetro. Aí você, pô, Nas, mas é sacanagem. É, a gente está falando da federal. Eles têm esse hábito. Principalmente as questões mais rápidas de resolver. Então, falou de geometria, antes de resolver, dá um confere na unidade de medida. Tá bom? Não esqueçam disso. Próxima. A sequência log de 7 mais log de 70, log de 700, log de 7.000, log de 70.000 é uma progressão geométrica. Hã? É aritmética. Inclusive, olha só, se eu pegar qualquer PG e aplicar logaritmo, ela vira uma PA. Essa é uma regra. Qualquer progressão geométrica, se eu aplicar um logaritmo nela inteira, ela vira uma progressão aritmética. Certo? Funciona sempre assim. E já caiu algumas vezes, se não me engano, 3 ou 4 vezes na federal, essa ideia do logaritmo associado à progressão aritmética ou geométrica. Mas como é que eu provo aquilo ali? É só desenrolar, tá? Ó, por exemplo, o primeiro termo, log de 7. Perfeito? Tá, mas vamos desenrolar o log de 70? Ó, o que que seria log de 70? Seria log de 7 vezes 10, né? Sim ou não? 7 vezes 10 é 70. Na base 2, ele tá colocando na base 2 ali, né? Na base 2, base 2, base 2, tá? Só que aqui tem uma propriedade de logaritmo que diz que quando tá multiplicando, a gente abre numa soma. Então isso aqui vai dar log de 7 mais o log de 10, ambos na base 2. Então vejam, olha o que aconteceu. Você está dizendo que o segundo termo é o primeiro termo, log de 7 na base 2, somando o log de 10 na base 2, tá vendo? Olha o que aconteceu.
Então, é uma soma. Ah, nossa, mas como é que eu provo que é PA? Eu vou calcular o terceiro termo e provar que ele está somando sempre a mesma coisa. Tá? E é aí que a gente vai concluir. Olha só, vou fazer até de outra cor aqui, ó. Logaritmo de 700. O logaritmo de 700 dá para escrever como o logaritmo, na base 2, claro, né? De 7 vezes 10 ao quadrado. Sim ou não? Porque 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 7, 700. E aí, propriedade de logaritmo, eu vou abrir numa soma de novo, ó. Log de 7 na base 2, mais o log de 10 ao quadrado também na base 2. E aí você dá o peteleco. Lembra lá do peteleco? Dá o peteleco no 2 aqui, ó, ele vai escorregar para frente. Então vai dar duas vezes o log de 10, ou seja, log de 10 mais log de 10. Então, por isso que é uma soma. O terceiro termo, então, seria o log de 7 mais duas vezes o log de 10. Então, veja que realmente é uma progressão aritmética em que essa razão é justamente o log de 10 na base 2. Né? Porque ele está somando. Pode perceber, ó. Daqui para cá ele somou o log de 10 e daqui para cá ele também somou o mesmo log de 10. Porque daí log de 10 mais log de 10 seriam 2 log de 10. Tá? Mas eu vou aproveitar essa mesma questão e mostrar para vocês o seguinte. Se eu pegar uma progressão geométrica, e se vocês procurarem provas anteriores, isso já caiu, tá? Se eu pegar A1, A2, A3, A4, pontinho, 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 AN. Isso aqui sendo uma progressão geométrica. Uma PG. Se eu aplicar o logaritmo, não importa a base, tá? Pode ser um logaritmo em qualquer base. Vou aplicar a base 10, mas pode ser qualquer base. Em todos os termos, vou aplicar logaritmo em todos os termos. Então vai ficar log de A1, log de A2, assim sucessivamente, né? Até o log de A3, né? Log de A3, pontinho, 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 até o último log de AN. Se isso aqui é uma PG, isso aqui vira uma PA. De qual razão, NASA? De razão log de quê? Que vai ser a mesma razão de lá. Tá? Então, toda progressão geométrica, se eu aplico o logaritmo, não importa o logaritmo, ele se transforma numa progressão aritmética. Tá? Então, fiquem ligados nessas regrinhas aí. Então, justamente pelo mesmo motivo, tá? A lógica é a mesma daqui, tá? Então, se eu multiplicar aqui por quê, ó, e aqui vai ser multiplicado por quê. Então, o A1 é o próprio. Esse A2 aqui, ó, eu posso escrever como A1 vezes Q, e é onde eu vou abrir como logaritmo de A1 mais o logaritmo de Q, ó, de A1 mais o logaritmo de Q. Ó, é aqui que eu já provo que é uma razão, é uma PA. Perceberam? Ó, era log de A1, virou log de A1 mais log de Q. Então é uma soma, é uma PA. Tá? Então, pelo mesmo motivo, você conclui que isso acontece. Maravilha? Seguimos nossa brincadeirinha. Se uma progressão aritmética, o décimo termo é 3 e a soma dos 20 primeiros termos é 180, então o primeiro termo é 105. Ah, aqui tem o Tratado de Tordesilha. O que acontece com esse tratado? Ah, entendi. Daqui eu posso pular para outro lugar. Obrigado. Só de... Se eu ficar aqui bem no meio, ele aparece nas duas câmeras? É. Que da hora. Que massa. É o Tratado de Tordesilha aqui, então. Tá rolando. Vamos lá, então. Item 04. Vamos analisar com calma esse item 04. O que que nós temos? Vamos destacar? Décimo termo. Então, ele está dizendo que o A10, A1, pontinho, pontinho, pontinho. Aí tem o A10 aqui, que ele falou que é quanto? 3, né? 3. Ele quer até o qual? O 20. Tá. E aí ele disse que a soma é 180. Então, ele está dizendo que a soma desses 20 primeiros termos é igual a 180. Ele quer saber se esse termo aqui é 105. Eis o mistério da fé. E aí?
E aí, o que que daria para concluir nessa brincadeirinha toda aí? Não sei nada como é que a gente faz. Gente, vocês esquecem que a UFSC dá uma. É, na verdade, só precisa da razão, né? Para poder montar a estrutura. E assim, ó, não esqueçam que a UFSC dá a resposta, você precisa usar. Se ele não tivesse dado a resposta, se fosse, por exemplo, a questão da UDESC, daria um pouco mais de trabalho, porque teria que montar um sistema. Digamos assim, então o A1 é as alternativas. Sofre um monte, teria que montar um sistema, porque você não tem o primeiro termo. Vamos supor que o primeiro termo é 101, porque olha só, do A1 até o A10, eu não consigo achar a razão aqui? Sim ou não? Não dá para achar a razão? Tendo a razão, eu não consigo achar o último termo? Sim ou não? E aí eu verifico se a soma vai dar 180, se não der 180, ele é falta. Usando só formulário. Usando só formulário, se quiser. Não precisa nem montar sistema. Ah, NASA, mas se fosse montar um sistema, aí eu ia sofrer. Eu ia ter que escrever tudo em função de A1, nananana, vai, provar. Beleza, mas eu não tenho a razão. De qualquer forma, eu teria que fazer tudo em função do A10 para poder achar a razão. Então, nesse caso, não precisa, é só usar formulário. Qual formulário? Eu vou usar o primeiro para achar a razão entre o A1 e o A10. Vou achar a razão. Depois, vou achar o A20, porque para verificar se a soma vai dar 180 ou não. Certo? Então, são três continhas que eu vou ter que fazer. E torcer para que ela seja verdadeira. Mas é óbvio, né, que você está lá na hora da prova. Se você fez a primeira de brinde, rápida demais, você não estaria perdendo tempo nessa aqui, né? Nesse exato momento. Você já estaria em outra, depois você voltaria e tentaria fazer essas próximas aqui mais trabalhosas, tá? Então fica ligado. Então nessa primeira parte vamos tentar achar a razão. Quanto é que daria a razão? Vamos ver? O A20 é igual ao A1 mais quantas razões? Desculpa, A20 não, A10. A10. Tá? 9 razões. O que você está fazendo, NASA? Eu estou usando o termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 razões. Né? O AN é o A10 que eu quero aqui. Ó. Estamos fazendo a troca. Eu vou ficar com 3 é igual a 105 mais 9 vezes a razão. Tá mais, vem para cá, menos. Isso aqui vai dar menos 102. Isso aqui é igual a 9R. Passa dividindo, menos 102 dividido por 9. Isso aqui é a razão. Nem vai dar exato isso aqui, né? Hum? Então, a chance disso ali ser verdadeiro é bem pequena, né? Porque se a tua razão é quebrado assim, ó, para soma da inteira, isso aqui é muito difícil. E detalhe, é uma razão muito trabalhosa, né, para resolver, tá? Todo mundo entendeu a lógica? Tem? Então, então, a chance de ser verdadeira é muito pequenininha. Pelo fato da razão ter dado um número bem quebrado. Detalhe, é uma dízima periódica esse troço aqui, ó. E como é que dízima periódica, você trabalhando, vai dar um valor inteiro? A não ser que o A20 seja um múltiplo de 9, mas não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Esquece. Porque teria que ser múltiplos de 9, né? Para dar sempre valor inteiro. Ele começou lá com 105, que não é múltiplo de 9. Fechou a ideia? Então, para soma, o 180 é múltiplo de 9, mas esse aqui não é. Então, não vai rolar. Não tem como sair desse valor não inteiro. Sacou? Já podemos parar por aqui. Nem adianta avançar, é falsa. Vamos para a próxima. Essa 8 aqui, ó, fazia muito tempo que não caía. Existem 150 números inteiros entre 100 e 1000 divisíveis por 6. E aí, será que dá para resolver de boa? 100 e 1000. Se eu disser para vocês, galera, que isso aqui é só fazer pela tabuada, tudo bem que toda tabuada é uma progressão aritmética, por isso está ali no tema.
Mas você pode usar a matemática básica, não tem problema nenhum. É só lembrar da tabuada. Quer ver, ó? Quem seria o múltiplo mais próximo de 100 antes dele? Hã? 95? Múltiplo de 6? Tem que ser par. Múltiplo de 6. Como é que eu descubro, NASA? Eu não sei de cabeça. Vou dividir o 100 por 6 e ver quanto é que sobra. É isso aí. Ó, 100 dividido por 6 vai dar quanto? Dá 1, 6 vezes 1, 6 sobra 4, baixa o zero. Dá 6, 6 vezes 6, 36. Sobra 4, né? Se sobra 4, tira 4 daqui. O 96 é o múltiplo antes dele. Claro que o próximo seria o 102. Seria o primeiro, né? O 102 seria o primeiro. Mas eu vou me concentrar nesse 96 aqui. Já vou te explicar para vocês por quê. Porque o 96, ele nada mais é que 6 vezes 16. Você já vai entender a lógica. Faz a mesma coisa com o 1000 agora. Pega o 1000 e divide por 6. Mesma lógica. 10 cabe 1, 6 vezes 1, 6 sobra 4, vai dar 0. E aí? Dá 6. 6 vezes 6, 36, sobra 4, baixa o 0. Vai dar 6 de novo, 6 vezes 6, 36, sobra 4. Se sobra 4, tira 4 daqui. 996 é o anterior, 996 que vem antes aqui, né? E é esse aqui que eu preciso me concentrar, é o último, né? E o 996, ele nada mais é que 6 vezes 166. Se eu fosse fazer por progressão aritmética, daria para fazer. Eu consideraria o A1 102, o AN 996, a razão 6 e jogo no termo geral. E eu acho N. N é o número de termos, né? Sim ou não? O primeiro termo seria o 102, o último seria 996 e a razão é 6, porque a tabuada do 6 está indo de 6 em 6. Seria usar o termo geral. Só que se você usar na matemática básica, olha só. Pensando em todos os números até 1000, olha quantos múltiplos de 6 tem antes do 100. São 16. Porque começa lá com 6 vezes 1, que é o primeiro. 6 vezes 2. 6 vezes 3. 6 vezes 4. O último, antes do 100, é 6 vezes 16. Sim ou não? Então, ou seja, antes do 100, eu tenho 16 múltiplos de 6. E até 1000 eu tenho quantos? 166. Sacou? Porque o último múltiplo de 6 antes do 1000 é o 996, que ele é quem? Ele é 6 vezes 166. Então, começando lá no zero e terminando no 1000, eu tenho 166 múltiplos de 6. Tira os que vêm antes do 100. Como assim, NASA? Tem 16 antes. Tira esse aqui, ó. Quanto é que dá 166 menos 16? 150. Então, aqui no meio tem 150 múltiplos de 6. Eu usei matemática básica, que é a ideia de múltiplos e divisores, somente. Porque a tabuada não começa depois do zero, começa lá no zero. E o primeiro é 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4. É sempre assim, é natural, é uma multiplicação natural. Porém, se você não gostou dessa resolução, pode fazer pelo termo geral, não tem problema. Ficaria assim, ó. 996 é igual a 102, que é o primeiro, mais n menos 1 vezes a razão. É só resolver essa equação aqui, e o teu n vai dar 150. Não, ok. Dividir quanto? 900 por 6? Por quê? Mas 900 não é... Não sei, daria 150? Ah, não sei se garantiria. Porque pode ser que aquele número seja um múltiplo, né? Você tem que ter certeza. É porque se um dos números for um múltiplo, você está tirando um deles. Tem que ficar ligado nisso. Por exemplo, se eles fossem múltiplos de 5, aí eu tenho que considerar porque o primeiro e o último entram na brincadeira. Tem que ficar muito ligado isso se você não está excluindo um deles. Tá? Por isso que eu eliminei os antes do 100.
Porque daí eu tenho certeza que vão ficar só os que estão depois do 100. Porque o 100 não é um deles. Uhum. Entendi. Mas aqui, na verdade, é que é como se ele estivesse fazendo por saldo. E aí, coincidentemente, pegou que o saldo é um divisor de 100. Teria que verificar se vale para todas as regras. Mas tem que tomar cuidado, porque se um deles for, aí você exclui um deles automaticamente. Tem que ficar ligado nisso aí, só. Tá? Avançamos. Vamos para a próxima. Dá tempo? Uma aulinha passa muito rápido. Sete. Galera, essa 16, ela envolve probabilidade, é a parte da Júlia, tá? Mas estava junto ali, mas é bem tranquilo, é só analisar como teoria de conjunto que você desenvolve bem de boa. Lembra do diagrama? Das bolinhas? Dá para fazer por diagrama. Então, quando ele falar de negócio de união, interseção, tal, você pode esboçar isso em formato de teoria de conjunto e você desenrola bem de boa, tá? A resolução que está, inclusive, na plataforma, ele usa a propriedade de probabilidade, mas não precisa, tá? Vê, eu vou até fazer aqui nesse cantinho o item 16, que dá para fazer bem rápido assim, ó. Aqui eu tenho A, aqui B. Distribui a probabilidade. O que que significa união? Os dois juntos. Tem que dar 0,6. Então, ou seja, essas três regiões juntas tem que dar 0,6. Só que experimenta somar as outras duas separadas. Pega o A e o B, soma separado. Dá quanto? 0,7. Ué, mas juntando os dois tinha que dar 0,6? Por que que passou? Esse passou é a interseção. Exatamente. É igual a teoria de conjunto mesmo. Se eu pego os conjuntos separados e somo e dá mais que a união, é porque esse a mais é o que está repetindo. E o que está repetindo está na interseção. É sinal que você está somando duas vezes aquele valor, por isso que ele passou. Uhum, isso aí. E esse excedente é 0,1. Agora distribui os demais. Olha lá, ó. O PA tem que dar 0,3. Ó, tudo isso tem que dar 0,3. Então aqui seria 0,2. Né? Todo PB tinha que ser quanto? 0,4. Mas já tem 0,1. Então aqui vai ser 0,3. O que que ele está perguntando? Então, a probabilidade de ocorrer o evento B, mas não ocorrer o evento A. Olha lá. Aconteceu o B, mas não aconteceu A. 0,3. Isso aí. Da hora, né? Teoria de conjunto, bem rapidinho, tá aqui, ó. Ó a resposta. 0,3 mesmo. Né? Então, bem rápida, por teoria de conjunto, você resolve bem tranquilão. Avançamos. Tá, ó. Off. Deixa em off. Opa, opa. Clica pra nós aí. Então tá ali o gabarito, ó, 01, 08 e 16. São as verdadeiras, né? Olha que legal, se a gente tivesse parado na 01, daria 06 a nota. Tá mais da metade, viu? Marcando só umas, ó. Só umazinha só, já daria mais da metade. Uhul! Indo para mais uma questão, agora eu trabalho um pouquinho de geometria espacial. Geralmente as questões, como eu havia iniciado na semana passada, na segunda-feira, as questões de geometria espacial, galera, tendem a ser mais tranquilas de resolver, tá? Então usem o formulário, lembre-se do formulário. Tem lá áreas e volumes dos principais sólidos estão disponíveis no formulário, tá? Começando, tem algumas aqui, né? Analisando essa estrutura. A primeira, o número de arestas de todo dodecaedro regular é 2 a mais do que a soma de seu número de faces com seu número de vértices. E aí, linda essa questão, cara. Hã? Sim ou não? Eis o mistério da fé. Qual que é a relação de Euler mesmo? Então, agora analisa o que ele escreveu.
A relação de Euler diz que V mais F é igual a mais 2. E ela é válida para qualquer poliedro convexo. Cuidado que se colocarem para qualquer poliedro. Não, só vale para os convexos. Euler conseguiu demonstrar que qualquer convexo dá certo. E esse ele está falando do regular, né? Que é um dos platões lá. Sólido platônico. Então, e aí, ele encaixa na regra? É isso que ele está querendo dizer? O número de arestas A é 2 A mais 2, lembra? A mais 2. Né? Ele é 2 a mais? Agora, agora vai analisar o teu português aí. Ó, V mais F é igual a mais 2. Fala para mim. O número de arestas de todo dodecaedro regular é 2 a mais do que a soma do número de faces com o número de vértices. Na verdade, é 2 a menos. Sacanagem, né? Dá uma vontade de marcar, né? Opa, desculpa. É que o negócio vai dar um 360 aqui. Eu vou pegar uma fitinha, fazer igual o Luciano Huck. Loucura, loucura, loucura. Eu só não tenho o negócio, né? Entenderam a questão da interpretação que rolou aqui? Ah, é a mais, V mais F. Não, ali na verdade é duas a menos, né? Ele precisa de duas para igualar. Então ele tem duas a menos. Ah, pegadinha. Show, né? Eu vou deixar depois, que no caso a 0,2 função tangente. Né? Vou analisar. Depois eu volto nas geometria plana. Se duas pirâmides. Tudo bem que essa aqui é linda demais, mas é da Júlia. Se duas pirâmides têm a mesma área da base e mesma altura, então tem a mesma área da superfície. Óbvio que não, né? Teria o mesmo volume. Sim ou não? Viu? Tudo é formulário, galera. Tudo de geometria, formulário. A 08, formulário também, hein? Ó, volume de uma pirâmide é área da base vezes a altura dividido por 3. Como eles têm a mesma área da base e a mesma altura, eles teriam o mesmo volume. Nossa, mas por que eles não podem ter a mesma área lateral? Porque para calcular a área lateral, quem que eu preciso? Do apótema, da altura lateral da pirâmide. Não funciona assim. Tá? E aí eu posso ter pirâmides distintas com a mesma área da base, mesma altura, e a base pode ser diferente. Se as bases forem diferentes, os apótemas vão ser diferentes, porque o procedimento para encontrá-los é diferente. E aí, tendo os apótemas diferentes, não tem como ter a mesma lateral. Entenderam a ideia? Ah, então tem que ficar ligado nisso aí. Tá? Então ficou sobrando 0,2, 0,4. Já vai bater? Já bateu? Já vai bater, né? Então as próximas eu deixo para a nossa próxima aula. Semana que vem a gente retoma, fazendo aquela revisão geral. Tá, gente? Se tiverem alguma dúvida, angústia, trauma, nervosismo, pânico. Hã? A dois? Aqui já vai bater. Segunda. Mas segunda, sim. Ah, fala, Laura. Hum.